Pessoal, seguinte, nós vamos, nesse momento, fazer o primeiro curso, tá? Do cursinho pré-vestibular. E esse curso, os aulões, muitos deles vão ser cursos abertos, tá? Vão ser cursos abertos para qualquer um participar, qualquer um vir tirar as dúvidas, enfim, qualquer um assistir. Aqueles, claro, que tiverem interesse, né? Aqueles que tiverem interesse em aprender o conteúdo, se preparar para o vestibular, né? Primeiramente, vou apresentar. Meu nome é Jonathan, sou professor de matemática, tá? Eu sou formado em matemática, licenciatura na Universidade do Oeste do Paraná, em Cascavel. Eu fiz faculdade lá. Eu entrei quando tinha 16 anos, saí quando tinha 21, né? Passei um ano no mestrado em Curitiba, voltei para cá. Desde que eu voltei para cá, eu trabalho no Colégio Rui Barbosa. Então, já faz 5 anos que eu dou aula aqui no Colégio Rui Barbosa, tá bom? Quais serão os conteúdos que nós vamos ver na manhã de hoje? Vamos lá. Comece a anotar aí, então. Conjuntos numéricos. Vai ser o primeiro assunto que eu vou falar para vocês. Conjuntos numéricos. Vou fazer uma revisão disso. Frações. Frações. Eu preciso falar de frações. Essencial. Porcentagem. Porcentagem, regra de 3. Ah, professor, regra de 3 é muito fácil. E a regra de 3 composta? Tu lembra da regra de 3 composta? Não é tão fácil assim não, colega. Precisa revisar, precisa lembrar, tá? Tem muita gente que fala assim, esse conteúdo aqui eu domino. Mas vai ver, de fato, todo o conteúdo você domina mesmo? Álgebra básica. Álgebra básica, equações do primeiro grau, produtos notáveis, fatoração, produtos notáveis, fatoração, e, por último, monômios e polinômios. Esses são os conteúdos que eu vou falar para vocês, eu vou comentar, vou explicar, eu vou revisar com vocês todos esses assuntos hoje pela manhã. Se Deus quiser, né? Se der tempo também, porque eu prometo não enrolar tanto, eu vou ser bem objetivo, tá bom? Meu objetivo é não fazer gracinha, meu objetivo é não fazer piada, meu objetivo é ensinar conteúdo. É isso que um bom professor faz, ok? Tá, professor chato também não merece professor chato, né? Mas eu vou tentar não ser chato também, né? Vou tentar não ser chato, porém eu vou focar nos conteúdos. O que me interessa é passar os conteúdos, é isso que me interessa. É isso que dá o alto rendimento, tá? Você conhecer os conteúdos, tá? Então copie rapidamente aí esses assuntos que eu vou apagar e eu vou começar. Vai começar a nossa brincadeira aí. Então vamos lá? Pessoal, copiaram já? Também está sendo gravado, tá? Depois vão poder, caso dê algum problema na sua internet, caiu a conexão, por acaso aconteceu alguma coisa, você pode depois assistir, tá? O vídeo, pode mandar o vídeo para alguém, pode usar essa aula aqui, que vai estar gravada, para depois revisar em outro momento novamente, tá? Pode assistir 3, 4, 5 vezes, enfim, essas são as vantagens de aulas gravadas, de aulas virtuais. O vídeo eu vou disponibilizar, podemos mandar o link no grupo sim, sem problema algum, tá? No grupo do pré-vestibular, beleza? Vamos começar? Primeiro assunto, conjuntos numéricos.
Só mais um pequeno comentário antes de começar. Matemática, ela é difícil porque é muito difícil revisar. Se você é um aluno, vou dar um exemplo. Se você é um aluno que você vai lá pegar biologia, você pode pegar os conteúdos, pode fazer anotações, esquemas, né? Você pode fazer mapas mentais, você pode fazer resumos escritos mesmo. Agora, como que revisa matemática? Como que você estuda para matemática? Matemática não é tão simples revisar assim. É uma matéria muito complicada porque é fórmula. Você precisa saber a fórmula, aplicar ela. Então, na verdade, matemática, o professor consegue fazer uma revisão muito bacana de matemática. Mas você, como aluno, para você revisar um conto de matemática, é fazer exercício. É isso que é revisar matemática. É resolver exercícios. Pegar exercícios resolvidos. É assim que se estuda matemática, ok? Vamos lá. Conjuntos numéricos. Bom, conjuntos numéricos é onde a matemática começou, né? Com os números. Conjuntos de números, conjuntos numéricos. Vamos lá. Quais são os primeiros números que surgiram? São aqueles números que representam contagem, começam com os dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O povo antigamente usava os dedos dos pés também, né? Ficaria 11, 12, 13, 14, 15, até o 20, né? Então, na verdade, os conjuntos numéricos começaram com números naturais. Nós temos um símbolo para isso. Números naturais, geralmente, é um N maiúsculo com 2 traços no meio, ou alguns livros ainda, alguns vestibulares trazem com 2 perninhas no começo, assim, ó. 2 perninhas, uma do ladinho da outra, tá? Vou diferenciar um pouquinho mais. Assim, ó. Tá? 2 perninhas, uma do ladinho da outra, ou no meio. Isso aqui é um símbolo matemático, e esse símbolo aqui significa números naturais. Números naturais, então, é o conjunto dos números que representam contagem. Quais são? Começa no 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Até o infinito. Até o infinito. Certo? Então, isso são números naturais. Vamos escrever aqui? Vamos escrever aqui? Números naturais. Números naturais representam quantidade. Representam quantidade. Ok? Números naturais representam quantidade. Dá uma olhadinha quem está solicitando ali. Novamente, nós vamos ainda também para números inteiros. Nós vamos para números inteiros. Depois dos naturais, nós temos os números inteiros. Números inteiros são números que, além de representar quantidade, eles ainda vão ter a parte negativa também. A definição de números inteiros é que a parte decimal, centesimal, né, a parte depois da vírgula, tudo vale 0. Ou seja, apenas a parte inteira. Então, como nós representamos números inteiros? Assim, ó. Conjunto, tá? Chave significa conjuntos dos números. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Esses são os números inteiros. São números que não possuem casas decimais, não possuem vírgula. Não, por exemplo, 3,75 não vai ser o número inteiro. Por quê? Porque tem vírgula. Então, números inteiros são apenas números que possuem a parte inteira, não tem a parte decimal. Entendido? Legal. Números inteiros, vamos por aqui. Números inteiros, só para você lembrar. Números inteiros. Legal? Então já lembramos números naturais, inteiros. Agora vai vir o conjunto que começam as dificuldades em matemática, que é esse conjunto aqui, ó. Esse símbolo aqui. Alguém sabe dizer que símbolo significa esse? Qual conjunto numérico tem esse símbolo aqui? Que números são esses? Esse aqui são os números
A letra Q maiúscula com um tracinho nela, significam números racionais. Isso, números racionais. Tá? Tá, professor. Números naturais, ok. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Números inteiros. São números também tem os negativos. Tá legal, até aqui eu entendi, professor. Agora, racionais, professor. O que são números racionais? São simplesmente, a melhor definição possível são as frações. Essa é a melhor definição possível. São as frações de números inteiros. Ou seja, a partir daqui, apareceram as frações. Frações de números inteiros. Como que nós vamos agora escrever aqui? Como que eu posso listar todas as frações? Como que eu posso escrever de forma abreviada todas as frações possíveis? Preste muita atenção agora, que agora eu vou começar a usar uma simbologia matemática, tá bom? Olha só. Números naturais é igual ao conjunto, esse aqui é o símbolo do conjunto, é igual ao conjunto das frações A sobre B. A sobre B. Então, é o conjunto das frações A sobre B, tais que o A e o B pertencem aos inteiros. Professor, já confundi. Que símbolozinho que é esse aqui, ó? Esse E aqui, ó. Esse E significa pertencer. Olha só, os números racionais, eu vou repetir, tá bom? Os números racionais é igual ao conjunto das frações A sobre B, ou seja, as frações, né? Tais que o A e o B pertencem aos números inteiros. Ou seja, números racionais, eu vou repetir, números racionais são números que são frações de dois números inteiros, A sobre B. Tá bom? Precisam ser inteiros. Não pode ser número com vírgula, por exemplo, em cima e embaixo. São dois números inteiros, A sobre B. Um pequeno detalhe. Quanto que dá 5 dividido por 1? Quanto que dá 5 dividido por 1? Vocês sabem que dá 5. Então, no ensino médio, sabe que dá 5. Quanto que dá 0 dividido por 1? Quanto que dá 0 dividido por 1? Quanto dá isso? 0 dividido por 1 dá 0. Por quê? O 0 dividido em quantas partes eu quiser vai continuar sendo 0. Então, 0 dividido por 1 dá 0. Não copie isso aqui, tá? É só um pensamento. Agora, a minha outra pergunta é: quanto que dá 1 dividido por 0? Essa é a minha pergunta agora. Eu tenho o número 1. Eu quero dividir em 0 partes. Quanto isso dá? Pessoal, 1 dividido por 0, 1 dividido por 0, não dá para resolver. Não tem resposta. Não tem resposta. Não dá para resolver isso aqui. Tá? Então, na verdade, 1 dividido por 0 não existe. Não existe. 1 dividido por 0 não existe. Certo? Então, na verdade, nessa questão aqui, nós não podemos, não existe dividido por 0. Logo, aqui nas frações, números racionais são as frações, o número que está embaixo não pode ser 0. O número que está embaixo não pode ser 0. Ou seja, E ou B tem que ser diferente de 0. Entendido? Então, números racionais são as frações A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de 0. Ok? Então, o número que está embaixo não pode ser 0. Essa é a definição formal. A definição formal de números racionais é essa. Professor, mas para o vestibular, eu vou precisar saber isso?
Professor, para o vestibular, o que me interessa é o vestibular. O que eu preciso saber para o vestibular de números racionais? Você precisa saber quando que o número é ou não é racional. Como assim? Presta atenção. Vou dar um exemplo. Esse número aqui, 3/2, ele pertence aos racionais? Esse número, 3/2, pertence aos racionais? É uma fração de números inteiros? Sim, é uma fração de números inteiros. Mas se você observar, 3/2 não é 1,5? Portanto, 1,5 pertence aos racionais. 1,5 é um número racional. Então, para os vestibulares, caro colega, para os vestibulares, você precisa saber se um número é ou não é racional. Você precisa saber isso. Se o número é ou não é racional. E eu vou te ensinar agora como fazer isso. Como que você descobre se o número é ou não é um número racional? Se ele pode ou não pode ser transformado numa fração. Olha só, vou dar um exemplo. Número 5. Número 5. Será que o número 5 pertence aos racionais? Será que o número 5 ele é um número racional? Será que o número 5 é racional? Ele pode ser escrito como uma fração? Sim. Sabe por quê? Olha só, o número 5 não é a mesma coisa que 10 dividido por 2? O número 5 não é a mesma coisa que 10/2? 10/2 vai dar o número 5. E isso aqui é uma fração. Portanto, o número 5, ele pode ser escrito como uma fração. Logo, ele é racional. Então, o 5, só o número 5, ele pertence aos racionais. Ele é um número racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito como uma fração. Lembra disso. O número racional, ele é racional quando ele pode ser escrito como uma fração. Um exemplo bizarro, um exemplo muito bizarro agora, quer ver? 3,125. Minha pergunta é, esse número com vírgula aqui, será que ele é um número racional? Será que ele é um número racional? Será que ele é um número que pode ser escrito como uma fração? Bom, vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste. Olha só, esse número aqui, ele é a mesma coisa aqui. 3.125. Percebe que eu peguei os mesmos algarismos? Eu só tirei a vírgula. Eu vou dividir por quanto para dar 3 casas decimais? Eu vou dividir por 1.000. Se eu fizer 3.125 dividido por 1.000, vai dar 3,125. Ou seja, conclusão, eu escrevi 3,125 como uma fração de números inteiros. Porque 3.125 é um número inteiro e 1.000 é um número inteiro. Resumindo, qualquer número que tenha um número finito de casas decimais, ele será um número racional. Porque basta você dividir por 10, 100, 1.000, 10.000 e assim por diante para a contagem de casas decimais. Basicamente, números com vírgula, quase todos são números racionais. Um outro exemplo ainda. 0,33333. Olha só. Ah, professor, peraí. Ó, esse número aqui, ele não tem um número finito de casas decimais. Tá vendo que esse número aqui, ele é um número com infinitas casas decimais? Ou seja, 0,33333 assim por diante, ele não tem fim. Ele vai continuar tendo 3 até o infinito. Não acaba. Pergunta, será que esse número aqui é um número racional? Será que eu posso transformar esse número em uma fração, por exemplo, para ser racional? Na verdade, o nome disso aqui, anota aí. O nome disso aqui
Tá? Pode copiar esses exemplos, por favor? O nome disso aqui se chama dízima periódica. Dízima periódica. Por quê? Ele se repete, os números que tem vírgula se repetem de períodos em períodos. Dízima periódica. Se repete de períodos em períodos. E as dízimas periódicas, anota isso, as dízimas periódicas podem ser transformadas em fração. Nós chamamos isso de fração geratriz. Fração geratriz. É quando pega um número que tem vírgula, que se repete, e vai, então, dar aí a minha fração. Agora a pergunta é, como que eu faço para transformar esse número aqui em uma fração geratriz? Vou apagar o quadro e eu vou ensinar a vocês agora a transformar números que têm um vírgula em fração geratriz. Menino é veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Qual é essa música, Luiz? Menina Veneno? Boa essa música, hein? Olha só. Como que você faz para transformar essa música, esse número, essa dízima periódica em uma fração? Olha só a técnica. Você faz igual a x. Você faz igual a x. Faz o número igual a x. Aí você vai observar. Depois da vírgula, eu tenho apenas os números que se repetem. Qual é o número que se repete depois da vírgula? É o número 3. É apenas o número 3? Sim, é só o número 3 que se repete. Então, se é só um algarismo que se repete, você vai multiplicar os dois lados por 10. Assim, ó, você multiplica por 10 e você multiplica por 10 nos dois lados. Nos dois lados. Quanto que dá? 0,33333 vezes 10. Bom, a vírgula vai uma casa para a direita. Então, isso aqui vai dar 3,333333. Certo? Do outro lado, 10 vezes x. 10 vezes x dá 10x. Ok? Então, na verdade, aqui, para a dízima periódica, nós multiplicamos por 10. Por que nós multiplicamos por 10? Porque tem só um algarismo que está se repetindo. Professor, mas se tivessem dois algarismos que estivessem se repetindo, por quanto que eu teria que multiplicar? Se tivesse dois algarismos se repetindo, você teria que multiplicar por 100. Teria que multiplicar por 100, porque são duas casas. Aí a vírgula ia vir duas casas para cá. Se tivessem três casas se repetindo, aí teria que multiplicar por 1000, porque tem três casas se repetindo. Se tivesse 4 casas, 10.000, e assim por diante, ok? Mas nesse caso aqui, uma casa só se repete, então eu vou multiplicar por 10 nos dois lados. O que eu faço agora, professor? Para terminar, para você encontrar então a fração que representa isso aqui, para terminar, você faz a linha de baixo, a equação de baixo, menos a equação de cima. Como assim? Presta atenção, olha só. Quanto que dá? 3,333333 menos 0,33333. Percebe que quando eu faço a linha de baixo menos a linha de cima, eu vou cortar esses três aqui, ó, depois da vírgula, tá vendo, ó? Eu vou cortando elas. Vai ficar 3 menos 0, 3. 10x menos 1x, ó, 10x menos 1x, 9x. Eu fiz a linha de baixo menos a linha de cima. Esse número menos o de cima dá 3. O igual eu repeti aqui. O número de baixo, 10x menos 1x, vai dar 9x. Passa o 9 está multiplicando, tá? Ele vai para o outro lado dividindo. Ou ainda, divide nos dois lados por 9, que é a maneira formal correta, né? Mas, resumindo, o 9 vai para o outro lado dividindo. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso lá em álgebra básica, tá? 3 sobre 9. Simplificando isso aqui, ó, simplifica por 3 e por 3. 3 dividido por 3 dá 1.
9 dividido por 3 dá 3. Professor, o que você calculou aí? Por que você fez isso, professor? Não, eu estou viajando já. Você fez um monte de conta aqui agora do nada e você simplesmente encontrou x igual a 1/3. Por que você fez isso? Porque, na verdade, eu quero transformar esse número com vírgula, que é uma dízima periódica, em uma fração. A técnica é essa. Você chama de x, você multiplica por 10, 100 ou 1000 para tirar a vírgula para a direita, no caso, né? Passar a vírgula para a direita, você multiplica por 10, 100 ou 1000, dependendo da quantia de casos que se repetem, e faz a linha de baixo menos a linha de cima. Você vai encontrar, então, a fração que vai representar esse número aqui. Eu duvido, professor. Você está viajando. Claro que não. Quer fazer o teste? Não está convencido disso? Faça na calculadora 1 dividido por 3. Faça lá, 1 dividido por 3. Vai dar exatamente 0,33333. Ou seja, isso aqui é igual a 1/3. Logo, isso aqui vai pertencer aos números racionais. Por quê? Porque pode ser escrito como uma fração. Resumindo tudo que eu falei até agora de números racionais, são as frações. Não esqueçam disso. Números racionais são as frações. Ok? Pessoal, copiem rapidamente essa continha que eu fiz aqui. Eu vou para o próximo conjunto numérico. Conjunto dos números irracionais. Eu vou precisar dar uma certa agilizada no tempo. Já foi 35 minutos e eu só falei de conjuntos numéricos ainda. Que é o primeiro assunto. Não, mas dá tempo sim. Eu vou falar rapidamente sobre os outros, né? Vai encaixar assim. Eu faço dar certo. É assim que funciona, Luiz. Eu faço acontecer. Ou metido esse professor, né? Ou o professor metido que dói. É que assim, pessoal, eu tô muito contente, tá? Eu tô contente porque o rendimento que eu estou tendo com os alunos em matemática está muito alto. Vou falar um resultado agora. Por 3 décimos que o nosso colégio não fica a melhor da região em matemática, tá? Por 3 décimos, na turma do ano passado, não fica a melhor da região. Ganha aí dos colégios aí de Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu. Por pouco, tá? Que em matemática nós não alcançamos um nível muito alto. Né? Isso é mérito dos alunos, tá? Os alunos se dedicam muito, eles se esforçam muito, eles gostam quando eu incentivo eles, eu cobro bastante, eu incentivo bastante, mas eles fazem a parte deles. E vai acontecer isso com vocês também, tá? Tenho certeza aí que nós vamos ter um alto rendimento novamente, até superior ao que nós tivemos no ano passado, tá? Com essa turma aí de pré-vestibular e terceirão do nosso colégio, ok? Beleza? Pessoal, eu vou pagar essa parte aqui agora. Nós vamos então para números irracionais. Ou seja, números que não podem ser escritos como uma fração. Então vamos lembrar, números irracionais são números que não podem ser escritos como uma fração. Vamos ver quais são esses números aí? Vamos lá. Números irracionais. Existem 2 formas de você escrever números irracionais. Uma delas é com essa letra I maiúscula, com 2 perninhas. Tá? É um símbolo matemático para números irracionais. Outra maneira muito inteligente de escrever números irracionais é essa aqui, ó. Quer ver? Que muito aluno cai nessa pegadinha, porque ele não sabe que isso aqui é números irracionais. Olha só. Isso aqui, ó, R menos Q. Se você olhar, se você ler, fica R menos Q, mas na verdade, matematicamente, isso aqui significa o quê? Números reais tirando os números racionais. Pessoal, eu não apresentei a vocês ainda números reais, né? Mas números reais são todos os números que vocês conhecem, ok? Números reais são todos, né? Números que você aprende no Fundamental 2. Todos os números possíveis. Os números racionais
como já falei um pouquinho antes para vocês, números racionais são as frações. Números racionais são as frações. Então, o que significa essa escrita aqui, ó? São todos os números, os números reais, tirando as frações. São todos os números reais, tirando as frações. Ou seja, sobram quem? Sobram os números irracionais. Isso aqui é uma maneira muito inteligente de você escrever números irracionais. E muitos alunos não percebem isso. Essa escrita aqui, então, é a mesma coisa que a de cima. Representam números irracionais. Tá, professor. Como que são os números irracionais? Eu vou escrever por meio de exemplos. Quais são os números que não podem ser escritos com uma fração? Tem só um tipo de número que se encaixa nisso. Qual que é? São os números com infinitas casas decimais, aleatórias. São os números com infinitas casas decimais aleatórias. Professor, não entendi nada que você falou. Olha só, números com infinitas casas decimais. Ou seja, depois da vírgula vai ter infinitas casas decimais. Aleatórias. A palavrinha aleatórias é que não vai ficar se repetindo. Vão ser números aleatórios, randômicos, que não vai ter uma repetição. Por exemplo, esse número aqui, ó, 0,33333. Está se repetindo o número 3. Isso aqui não é aleatório. Está tendo um padrão. Está se repetindo o número 3. Já para ser um número irracional, o número que vem, as casas depois da vírgula, precisam ser aleatórias. Exemplo. 5,12375207116. Pessoal, está se repetindo alguma coisa depois da vírgula? Não. Anote que tem 3 pontinhos aqui, ó, tá? Infinitas casas decimais. Tem 3 pontinhos. O último pontinho não coube na câmera, desculpa. Me empolguei aqui. Olha só. Então, tem infinitas casas decimais aleatórias. Esse é o único tipo de número que é irracional. Existem números irracionais famosos. Exemplo, o pi. O pi é o número irracional, acho que, na minha opinião, o mais famoso que tem. O mais famoso que tem, por quê? Porque ele é usado quando se fala de circunferências. O número pi também é um número irracional, porque é 3,1413 e vai de modo bem aleatório depois. Japoneses, nas décadas de 50, mais ou menos, calcularam com o surgimento dos computadores, né, com os computadores, calcularam milhares e milhares de casas depois da vírgula do número pi e nunca encontraram uma regularidade. O número pi, ele é um número, então, irracional. Outro número famoso, outros números famosos irracionais, as raízes quadradas que não dão exata. Como assim, professor? Quanto que vale raiz quadrada de 2? Que número que ele vezes ele mesmo dá o número 2? É um número quebrado, é um número com vírgula, é um número irracional. Outros exemplos. Qualquer raiz quadrada que não vai dar um número exato, vai ser um número irracional. Por quê? Vai ter infinitas casas decimais aleatórias. Ok? Então, resumindo, números racionais, frações, números irracionais, as raízes quadradas que não dão exato, número pi, ou seja, números que têm infinitas casas decimais aleatórias. Lembre disso? E para terminar, o último conjunto, então, números reais. É esse R aqui, ó.
Esse reais aqui. São todos os números que vocês conhecem até o Fundamental 2, né? Todos os números possíveis. As frações, as raízes quadradas, os números com vírgula, sem vírgula, positivos, negativos, enfim, todos os números que vocês conhecem são os números reais. E este aqui é o símbolo, ok? Pessoal, conseguiram lembrar um pouco sobre os conjuntos numéricos? Sobre esses símbolozinhos aqui? Então vamos recapitular rapidamente. Primeiro conjunto que nós vimos, conjunto dos números naturais. Depois, nós vimos os números inteiros. Depois, números racionais, as frações. Depois, os números irracionais, que são os números com infinitas casas decimais aleatórias. E, por fim, os números reais, que é a junção de todo mundo. Ok? Claro que quem for fazer o cursinho vai ainda aprender números complexos, né? Que vem depois, mas não é um conteúdo de matemática básica, tá? Já é um conteúdo mais elaborado, que é os números que vêm depois dos números reais, né? Números complexos. Mas isso só quem for fazer ensino médio, né? For fazer aí os vestibulares, não se encaixe em matemática básica. Não vou falar agora sobre isso, tá? Vamos lá. Continuando. Próximo assunto. Frações. Vou falar especificamente de frações para vocês agora. Porque é o conteúdo que mais cai no Enem. O conteúdo que mais cai no Enem, por incrível que pareça. Frações. Então, nós fazemos questão de falar. E cá entre nós, os alunos do 4º, 5º ano, quando começam a ver frações, eles criam um desespero tão grande, coitados. Porque as regras, elas são bem... você precisa saber muito bem o que é uma divisão, precisa saber muito bem lidar com números já, a simbologia dos números. Então, quando vê frações pela primeira vez, muitos alunos acabam não gostando de frações. Tá? É um dos primeiros conteúdos, assim, que muita gente ganha trauma, inclusive, de matemática. Né? Faz parte. Mas nós vamos agora destraumatizar. Nós vamos aprender a lidar com as frações. Eu, basicamente, vou apresentar para vocês as regrinhas básicas que você precisa saber sobre frações. Ok? Primeira coisa. O que é a fração? Fração é uma divisão de dois números. Fração é uma divisão de dois números. Simplesmente isso. Uma conta de dividido. Ok? Isso é uma fração. Uma conta de dividido. Então, se no vestibular você não gostar de frações e for dois números, você pode dividir eles. É uma conta de dividido. Por exemplo, 3/5. Eu não gosto de fração. Você pode dividir. O problema é que muitos vestibulares, eles forçam você a saber frações, colocando nas alternativas de respostas apenas as frações. Então você precisa saber lidar com frações. Esse é o grande problema. Então, nem sempre o dividido vai ser suficiente. Tá? Você precisa também saber lidar com frações. Por isso estou aqui hoje, né? 3/5. Vamos lá. 3 dividido por 5. O 5 cabe no 3? Não. Vamos lá. 0, aquelas continhas do infantil, né? Quantas vezes o 5 cabe no 30? Cabe 6 vezes. 6 vezes 5, 30. Olha a tabuada aí, não é mesmo? 30 menos 30, 0. Portanto, 3/5 é a mesma coisa que 0,6. Então, resumindo, fração é uma conta de dividido. Você pode escrever ela assim ou na forma decimal. Assim, ok? Mas eu vou ensinar vocês algumas propriedades essenciais de frações. A primeira delas é a que dá mais trabalho. A soma, como fazer uma soma de frações. Como fazer uma soma de frações. Por exemplo, meio mais 2/3. Como fazer uma soma? Na verdade, a regrinha para a soma vai ser a mesma para a subtração, galera.
Não muda. A regrinha é a mesma. A regrinha da soma é a mesma que a de subtração, ok? Então você vai aprender a mesma coisa, vai funcionar para as duas operações. Vamos lá? Vamos lembrar como que faz isso? Beleza? Soma de frações. Muitos alunos erram porque eles fazem 1 mais 2 dá 3, e embaixo 2 mais 3 dá 5. Se você fizer isso, você vai estar errando completamente o exercício. Tá? Aí que está a pegadinha. Você não pode fazer tanto a soma como a subtração, você não pode fazer diretamente a soma dos de cima e os de baixo, porque você vai errar. Como que faz a soma de frações? Você precisa ter o mesmo denominador. O número que está embaixo precisa ser igual. Já o numerador pode ser diferente, sem problema algum. Mas o número que está embaixo precisa ser igual. E nesse caso aqui, ó, um vale 2 e o outro vale 3. Não pode. Não pode. Tá? Precisam ser números iguais. Precisam ser números iguais para dar aí, para poder fazer a soma de frações. Ok? Tá. Como que nós vamos fazer isso? Presta atenção, agora vem a técnica. O número que está aqui embaixo é o número 2. Já aqui embaixo está o número 3. Você pode multiplicar a fração por um número. Tá? Por exemplo, aqui embaixo é o número 2. Se eu fizer a fração embaixo e em cima, vezes 3, olha só, se eu fizer vezes 3, quanto que dá 3 vezes 2? Quanto dá 3 vezes 2? Vai dar 6. Quanto que é 3 vezes 1? Dá 3. Quer dizer que essa fração aqui, então, se eu multiplicar ela por 3 em cima e embaixo, ela vai dar 3 sobre 6. Concordam? E se eu fizer agora essa fração aqui, a segunda fração, se eu multiplicar a segunda fração pelo número 2, embaixo e em cima, como que vai ficar essa fração? Olha só, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então vai ficar mais 4 sobre 6. Perceberam que, olha só, eu multipliquei a primeira fração por um número, eu multipliquei a segunda fração por um número, e deu o mesmo valor embaixo, percebeu isso? Não é mágica, tá? Não é mágica, isso aqui é matemática, tá? Não confundam as coisas, né? Então olha só, por que, professor, mas por que você multiplicou a primeira fração exatamente pelo número 3, e por que você multiplicou a segunda fração exatamente pelo número 2? Por que você fez isso, professor? Porque eu notei que na primeira fração, eu tenho que multiplicar ela pelo número que está embaixo da outra. E a segunda fração eu multipliquei pelo número que está embaixo da outra. Eu multipliquei propositalmente a primeira pelo 3, porque o 3 era o denominador da outra fração. E eu multipliquei propositalmente a segunda fração pelo 2, porque o 2 era o denominador da outra fração. E isso sempre vai me dar o mesmo denominador, que é o que eu preciso. É o que eu preciso. Tá, professor, tudo bem. Entendi o que você fez. E agora? Agora, para somar, você vai somar só os de cima. 3 mais 4, 7. O número está embaixo, só repete. Nós também conhecemos uma técnica muito parecida com essa, é a chamada mínimo múltiplo comum. Você já deve ter ouvido também esse nomezinho várias vezes, quando estava no infantil. Basicamente, é quase a mesma coisa, essa minha técnica, né, de multiplicar as frações, é quase a mesma coisa que mínimo múltiplo comum. Eu, particularmente, faço essa técnica aqui, de fazer essa fração vezes esse valor aqui, essa fração vezes esse valor aqui, porque essa técnica funciona com frações algébricas também. Funciona com frações que têm letras. Essa mesma regrinha funciona para frações que têm números e letras. Ela é muito boa por conta disso. Se tivesse um x aqui, ó, sem problema algum, você pode usar essa mesma técnica. Multiplica a primeira fração pelo denominador da outra, a segunda fração pelo denominador da outra. Então, é uma técnica muito boa, ela funciona.
tanto para a soma como para a subtração. Entendido? Vamos para a próxima operação. Multiplicação. Multiplicação de frações. Pessoal, como que multiplica frações? Deve ser bem mais difícil. Pelo contrário, é mais fácil. Na verdade, a multiplicação, sim. Essa você pode fazer o seguinte, quer ver? Meio vezes 2/3. Essa você pode, agora sim, você pode multiplicar os de cima e os de baixo, sem problema algum. Você pode multiplicar 1 vezes 2 e 2 vezes 3. É bem mais simples. Então, na verdade, isso aqui vai dar 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6. Esse aqui é o resultado? É o resultado. Ah, você pode simplificar frações. Por exemplo, olha só, 2/6. 2/6. Não são dois números pares em cima e embaixo? Se são dois números pares em cima e embaixo, você pode dividir por 2 em cima e embaixo. Ok? 2 dividido por 2, dá quanto? 1. 6 dividido por 2, dá 3. Ok? Então, olha só. Você pode simplificar uma fração e ela vai dar, então, o resultado. E 1/3, nosso resultado, é a mesma coisa que 2/6. Você pode simplificar frações também, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Para terminar nosso estudo de frações, a divisão de frações. Nossa revisão, né? Divisão de frações. Eu vou escrever a mesma conta de duas maneiras. Olha só. Meio dividido por 2/3, ou ainda meio dividido por 2/3. Percebendo que eu escrevi a mesma conta de dois modos diferentes, aqui eu coloquei 2 pontinhos, que significam a divisão, e já aqui embaixo eu coloquei uma fração em cima, barra, a fração embaixo é a mesma coisa. Como faz a divisão de frações? Qual é a técnica? A técnica é, anota isso, repete a primeira fração e multiplica pela segunda fração invertida. Então, olha só, repete a primeira fração e multiplica pela segunda fração invertida. Ou seja, repete a primeira fração, meio, a primeira, e você vai multiplicar pela segunda fração invertida, 3/2. Perceberam que eu tombei aqui a segunda, ó? Eu multipliquei pela segunda fração invertida. Agora, olha só o que virou isso aqui. Agora, vira uma conta de vezes. E a conta de vezes, você sabe fazer. O de cima e o de baixo. Vamos multiplicar então? Olha só. Os de cima e os de baixo. 1 vezes 3. 3. 2 vezes 2. 4. Então, essa fração aqui, dividido por essa, dará 3/4. Mesma coisa aqui, ó. Você vai repetir a fração de cima e multiplicar pela fração de baixo invertida. Essa é a regra da divisão de frações. 1 vezes 3. 3. 2 vezes 2, 4. Então, dá o mesmo resultado. Você repete a primeira fração, multiplica pela segunda fração invertida. Ok? Fizemos uma revisão de frações, vamos para a porcentagem. Vamos render, hein? Vamos lembrar de muita coisa hoje ainda. Porcentagem. Pessoal, quem tiver dúvida, pode mandar no chat que o Luiz está afiado e observando, tá? Pode comentar, pode perguntar, pode ficar à vontade, tá bom?
Se quiser xingar o professor, pode xingar. Né? Vamos lá. Porcentagem. Porcentagem. Eu faço questão de pôr como matemática básica também, porque você aprende no Fundamental 2 e você usa para muita coisa. Você vai usar porcentagem. Você vai usar porcentagem para trabalhar com juros simples, juros compostos, tá? Você vai usar porcentagem de muitas coisas. Cálculo de variação percentual, isso tudo matemática já do ensino médio, né, que vemos no cursinho. Mas no Fundamental 2, nós vemos apenas porcentagem. O que é porcentagem? Bom, é esse símbolozinho aqui, ó. Porcentagem. Né? O que significa esse símbolo? Por exemplo, 20%. 20% significa, esse símbolozinho significa, ó, a palavrinha porcentagem, porcento, por 100. Esse símbolozinho é a mesma coisa que dividido por 100. Você pode sempre substituir esse símbolozinho aqui, ó, por uma conta de dividido por 100. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 20 dividido por 100. É isso o que esse símbolo significa. É dividido por 100. Entendido? Isso é porcentagem. Dividido por 100. Porcento. Ok? 20 dividido por 100. Posso simplificar os zeros, tá? Né? Quanto que é 2 dividido por 10? Vai dar 0,2. Portanto, 20% é a mesma coisa que 0,2. Então, revisamos o que era o símbolo porcentagem, mas não é só isso. Agora, algo muito importante que você precisa saber. Por exemplo, eu tenho 500 reais. Eu tenho 500 reais. Tá? Eu vou usar 30% para comprar uma bola de futebol. Eu tenho 500 reais. Eu vou usar 30% para comprar uma bola de futebol. Quanto eu vou estar usando para comprar essa bola de futebol? Olha só, 500 reais, eu quero calcular 30% de 500 reais. Pessoal, eu vou repetir. Quero calcular 30% de, olha a palavrinha, de 500 reais. Essa palavrinha de na matemática significa o quê? Multiplicação. Então, 30% de 500 reais é a mesma coisa que 30% vezes 500 reais. Então, lembra disso. Para você calcular a porcentagem de um valor, você faz o valor vezes a porcentagem. Lembre disso. Então, olha só, vou repetir. Para você calcular a porcentagem de um valor, você faz a porcentagem vezes um valor. Joia? Quanto isso aqui vai dar? Bom, o que significa 30%? É 30 sobre 100. Quanto que é 30 dividido por 100? Vai dar 0,3 vezes 500 reais. Vamos fazer a continha aqui? Olha só. 500 reais vezes 0,3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Põe uma vírgula, 150. Portanto, quantos reais eu vou usar para pagar a nossa bola de futebol? 150 reais. 30% de 500 reais vale 150 reais. Não esqueçam disso. Uma porcentagem de um valor, você multiplica a porcentagem pelo valor. Para terminar, porcentagem, uma coisa essencial vocês saberem, nós usamos muito porcentagem para representar a quantidade de um todo. Como assim, professor? Olha só. Se eu falar assim, ó, 100% dos alunos do cursinho pré-vestibular vão ser aprovados no vestibular. Quando eu falo isso, eu estou falando o seguinte, ó, 100% representa o quê? Representa o todo. Nós sempre usamos 100% para representar o todo. Então, não esqueçam disso. Vou anotar isso, inclusive, tá? 100% representa o todo.
Logo, 0% significa o quê? O nada. Exatamente. Exatamente. Meio lógico isso, né? Mas eu faço questão de falar porque é importante, tá? Eu sei que é meio óbvio. Eu sei que tudo isso aqui é muito, né, óbvio, mas eu preciso falar porque tem que lembrar vocês. O todo, ele é representado por 100%. O nada é 0%. Se eu falar também o seguinte, ó, 50% dos alunos têm como matéria preferida matemática. Talvez seja uma mentira, mas estou só falando, né? Só um exemplo, tá bom, Luiz? Não estou puxando a minha sardinha para o meu lado, né? Mas 50% dos alunos preferem matemática. O que significa isso? Que a metade dos alunos, então, preferem matemática. Então, logo, obviamente, 50% é a metade. 50% é a metade. Então, todo 100%, nada 0%, metade 50%. E, enfim, a porcentagem é usada em muitas situações. Eles usam muito no setor jornalístico. Né? No setor jornalístico, eles usam muita porcentagem para representar o todo. Vou dar um exemplo. 91% dos brasileiros está em isolamento. Significa o que é isso? Que quase todo mundo, né, que grande parte das pessoas estão em isolamento na pandemia, certo? Então, na verdade, a porcentagem ela é usada para diversas situações. Então, para demonstrar algo, né? Vou dar um exemplo. Isso aqui é verdadeiro agora, tá? 60% dos brasileiros estão com inadimplência. Ou seja, 60% dos brasileiros estão com o nome sujo ou devendo para alguém. Isso é verdade. O que significa isso? Que um pouco mais da metade das pessoas do Brasil estão devendo para alguém. Olha só, então a porcentagem ela é usada para representar grupos, né, quantias. É muito usado no setor jornalístico, nas mídias, enfim. Você encontra porcentagem em muitos lugares aí, ok? Legal? Porcentagem. Lembrando que é porcentagem? Vamos pro próximo? Ó, tá rendendo agora, hein, Luiz? Tá rendendo agora. Regra de 3. Regra de 3. Ah, professor, isso aqui eu domino, hein? Eu mando bem regra de 3. Isso aqui eu domino fácil, fácil. Bom, temos 3 tipos de regra de 3. Nós temos as regras de 3 simples. Nós temos as regras de 3, as inversas, simples, inversas e compostas. Tá? Simples, inversas e compostas. Bom, como saber qual é qual? Regra de 3 simples. Antes de falar de regra de 3, pessoal, só um pequeno comentário, tá? Para você saber falar o que é regra de 3, você precisa lembrar o que são grandezas. Pessoal, grandezas é tudo aquilo que pode ser mensurado, medido, né? Que pode ser como, por exemplo, se eu caminhar daqui, 1, 2, 3, até aqui. Eu fiz um deslocamento em passos. Quantos passos eu dei? Eu dei 3 passos. Na verdade, 3 passos já é uma grandeza. Os passos vai dar uma quantia de comprimento. Por exemplo, a massa ela é medida em quilogramas, em gramas. É um valor, eu posso medir. Ou seja, é uma grandeza. Velocidade é uma grandeza. Quantia de pessoas vai dar um valor, eu posso medir, é uma grandeza. Tudo aquilo que vai gerar um número que pode ser medido é uma grandeza. E olha só que bacana. Existem 2 tipos de relação entre grandezas. Nós temos ainda as grandezas diretamente proporcionais. Como assim, professor? O que significa isso? Exemplo. Vou explicar com um exemplo, tá? Você vai no mercado.
Você vai comprar pão. Vai comprar pão. O quilo do pão custa R$7, certo? 1 quilo de pão custa R$7. Nessa frase que eu falei aqui, quais são as grandezas envolvidas? Quilos de pães e reais. As duas grandezas. Quilos de pães e reais. Se eu quiser comprar quanto mais pão eu quiser comprar, o preço vai aumentar ou diminuir? O preço vai aumentar. O preço vai aumentar. Então, quanto mais pães, maior o preço. Conclusão, quando uma aumenta, implica que a outra também aumenta. Nós chamamos isso de grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, provoca o aumento da outra. Quando o aumento de uma implica no aumento da outra, elas são grandezas diretamente proporcionais. Nós temos ainda as grandezas inversamente proporcionais. O que é isso? O que significa grandezas inversamente proporcionais? É isso aqui, ó. Quando uma coisa aumentando, implica na diminuição da outra. Ah, professor, quero ver se dá um exemplo agora, hein? Tem um exemplo muito clássico disso, que é velocidade e tempo. Velocidade e tempo são duas grandezas que elas são muito clássicas em ser inversamente proporcionais. Por quê? Vou dar um exemplo. Se eu for para Toledo a 80 km por hora, olha só, 80 km por hora, eu vou demorar 30 minutos, ok? Eu vou demorar 30 minutos. Agora, se minha velocidade média aumentar para 110 km por hora, o meu tempo, ele vai aumentar ou vai diminuir para chegar lá? Quanto mais rápido eu for, menos tempo eu levo. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. São grandezas inversamente proporcionais. Nós temos duas modalidades: grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. É isso que vai diferenciar regra de 3 simples, regra de 3 inversa. Por quê? Regra de 3 simples é quando as duas grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. Então, nesse caso aqui, nós temos duas grandezas diretamente proporcionais. Já para ter uma regra de 3 inversa, as duas grandezas são inversamente proporcionais. Professor, mas e para fazer conta? Isso vai me dar diferença? Sim. Quer ver? Como que vai fazer conta? Olha só. A diferença, então, entre simples e inversa. Quer ver? Simples e inversa. Simples e inversa. Olha só. Regra de 3 simples. Aquele exemplo dos pães. 1 quilo de pão custava R$7. Então, por exemplo, se eu quiser comprar 2,5 kg de pães, quantos reais vai custar? X. Vamos supor que eu não saiba, tá? X. Quero saber quanto custa 2,5 kg de pães. Né? É bom, quando você montar essa tabelinha, você pôr as grandezas em cima, para você não se perder. Então, você faz isso aqui, ó. Coloca lá, quilos, reais. Faz isso aqui, coloca as grandezas em cima, para você não se perder. 1 quilo de pão, 1 quilo, custa R$7. Então, 2,5 quilos de pães vão custar quantos reais? X. Vão custar X reais. Já aqui na inversa, por exemplo, velocidade e tempo. Quilômetros por hora, minutos. Por exemplo, se eu for para Toledo a 80 km por hora, eu demoro 30 minutos. Se eu for a 110 km por hora, X minutos, quanto tempo eu vou levar?
Qual é a diferença na hora de fazer as contas da simples para a inversa? Olha só, regra de 3 simples, você vai multiplicar cruzado. Regra de 3 inversa, você vai multiplicar reto. Essa é a diferença. Por exemplo, regra de 3 simples, 1 vezes x vai ser igual a 2,5 vezes 7. Então, vai dar x igual a 2,5 vezes 7. Vai dar 14 mais 3,5, vai dar 17,5. Se eu não tiver errado de cabeça. Ok? Depois, se tiver errado, vocês me corrijam, tá? 17,5. Já aqui na inversa, você multiplica reto. Ou seja, 80 vezes 30 é igual a 110 vezes x. 80 vezes 30 vai dar 240. Não, vai dar 2.400. Igual a 110x. Então, x vai ser 2.400 dividido por 110. Vamos fazer a continha? Vamos lá. Posso cortar esse zero com esse zero. 240 sobre 11. 240 dividido por 11. No 24, quantas vezes o 11 cabe? Bom, cabe 2 vezes. Vai dar 22. Faz a continha, dá 2. Baixa o zero, cabe uma vez. Então vai dar 11. Vai ficar 9. Põe vírgula, vai caber 8 vezes. Vai dar 88. Tá? Então vou parar por aqui. Parar por aqui. 21, aproximadamente 21,8 minutos eu vou levar para chegar até Toledo andando a 110 km por hora nesse caso. Então vai dar aproximadamente 21,8 minutos. O símbolo para aproximadamente é esse aqui, ó. Um igual com o tiozinho em cima. Tá vendo aqui, ó? Um igual com o tiozinho em cima. Isso aqui significa aproximadamente. Então, aproximadamente 21,8 minutos eu vou levar para chegar até Toledo. Conseguiram, então, diferenciar as duas? Simples para inversa? Ok? Vamos para o último caso aqui, que é a composta. É a composta agora que nós vamos ter que ver um pouquinho mais com calma. Vou demorar uns 10 minutinhos só para explicar a composta. Vou apagar essa parte aqui. Vamos ver agora regra de 3 composta. Pessoal, até agora, estão conseguindo acompanhar? Manda no chat, para ver se estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando ou não. Estão revisando? Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Estão lembrando dos assuntos aí? Tá de boa por enquanto? Tá beleza. Tá, joia. Obrigado, tá? Isso aí, vamos lá. Continuando, então. Nós vamos agora revisar regra de 3 composta. O que é regra de 3? Obrigado. O que é regra de 3 composta? O que diferencia a regra de 3 composta desse momento, tá, para as outras duas, é que na regra de 3 composta, tu não vai ter só 2 grandezas. Tu vai ter 3 grandezas ou mais. Perceba que aqui, ó, eu tinha 2 colunas só. Eram só 2 grandezas. Agora, nesse caso aqui, vão ser mais. Eu vou escrever aqui um exercício que vai cair isso. Vou inventar agora um, tá bom? Olha só. Uma impressora. Quem é meu aluno sabe que eu adoro esse exemplo aqui, né? Uma impressora em 30 minutos produz 120 cópias. 120 cópias. Então, três impressoras
3 impressoras iguais em 20 minutos. Deixa eu só escrever de novo essa parte aqui. Tá cabendo aqui no finalzinho e tá cortando aqui, né? Eu vou abreviar aqui, ó. 30 minutos. Ah, agora coube, ó. Essas gambiarra aqui, ó. Uma impressora em 30 minutos. Eu abreviei e coube, então, na minha frase, tá? Em 20 minutos. Olha só, ó. Ah, rapaz. Então, 3 impressoras iguais em 20 minutos produzem quantas cópias? Produzem quantas cópias? Essa é a pergunta. E nós vamos resolver agora esse exercício e eu vou explicar, eu vou lembrar vocês como que você vai fazer então para resolver uma regra de 3 composta. Como que faz a conta? Já vou explicar. Tem passos para isso, tá? Tem uma técnica para isso. Se você nunca viu, você vai aprender agora. E se você já viu, você vai revisar. Vou apagar essa parte aqui, tá? Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração, minha mãe. Vamos lá. João Paulo Daniel, procura lá, música boa. Uma impressora em 30 minutos produz 120 cópias. Então, 3 impressoras iguais em 20 minutos produzem quantas cópias? Olha só. Pessoal, eu vou pedir então, primeira coisa, quais são as grandezas envolvidas? Impressoras, minutos, cópias. Ok? Impressoras, minutos e cópias. Então, vamos escrever as 3 grandezas. Vamos montar uma tabelinha. Impressoras, minutos e cópias. Legal. Descobri quais eram as grandezas. Tá, mas e daí? Bom, vamos ler o exercício e preencher a tabela agora. Olha só. Uma impressora em 30 minutos, eu falar em 120 minutos, em 30 minutos produz 120 cópias. Então, 3 impressoras em 20 minutos vão produzir quantas cópias? X. Montamos a tabela. Pessoal, o primeiro passo para você resolver uma regra de 3 composta é justamente montar essa tabela. Então, olha só, primeiro passo. Montar a tabela. Ok? Ok. Segundo passo. Tá cansado, Luiz? Segundo passo. O segundo passo, você vai vir aqui aonde tem a letra X e você vai fazer o valor de cima sobre o valor de baixo. Eu chamo esse segundo passo de montar a fração com a letra X, tá? Então, olha só. Montar a fração. Montar a fração com a letra X. Isso vai dar o quê? Olha só. Aqui está a letra X. Vou montar a fração. O de cima, 120, sobre o de baixo, X. Eu vou dar um espacinho aqui, tá? Por aqui, ó. 120 sobre X. Eu pulei aqui um pedaço, porque vai vir o terceiro e último passo, vem agora, tá? O terceiro e último passo para você resolver uma regra de 3 vem agora. Por isso eu deixei um espacinho aqui, ok? Então, o segundo passo, montar a fração com a letra X. Tá aqui, ó. Montei a fração com a letra X. 120 sobre X. Professor, se o X estivesse em cima, sem problema algum, o de cima sobre o de baixo, ok? Isso não vai interferir nesse momento, ok? Então,
Segundo passo, ok. Terceiro e último passo. Terceiro e último passo, analisar a grandeza da letra X com as outras e colocar o restante dos valores do outro lado da igualdade. Meu professor, aí agora eu viajei. Calma que eu vou explicar. Esse aqui eu passo um pouco mais difícil, mas não é o bicho não, tá bom? Vamos escrever por primeiro, né? Analisar a grandeza de X com as outras. E colocar o restante dos valores. Já vou explicar como fazer isso, tá? E colocar o restante dos valores. Bom, professor, como? Como fazer isso? Vamos lá. Eu vou pegar esse valor aqui, ó. Vou pôr um pouquinho mais para baixo, tá? Por aqui embaixo, ó. 120 sobre x igual. Sempre coloco igual já depois do segundo passo, tá? Segundo passo, montar a fração com a letra x e pôr o igual. Ok? Nós vamos agora colocar o restante dos valores do outro lado da igualdade. Mas, para isso, eu preciso fazer a análise da grandeza x com as outras. Ih, professor, começou a dificultar agora. Na verdade, não tanto. Presta muita atenção agora, ok? Olha só. A grandeza x é qual? Cópias. Aqui é a grandeza x, certo? A grandeza, o x está aqui nessa grandeza, nas cópias. Então tá, nós vamos analisar essa grandeza aqui agora com as outras duas. Nós vamos analisar essa grandeza aqui com as outras duas. De que forma? Presta atenção. Quanto mais cópias eu preciso fazer, mais ou menos tempo eu vou levar. Quanto mais cópia eu preciso, mais tempo preciso também. Então, se essa aqui aumenta, esta aqui também aumenta. Conseguiram entender essas flechinhas aqui dos lados? Quanto mais cópias eu preciso, mais tempo preciso. Agora, vamos analisar cópias com impressoras. Vamos lá. Quanto mais cópias eu preciso, mais ou menos impressoras eu necessito, mais impressoras também. Ou seja, se o número de cópias aumenta, o tempo aumenta, e se o número de cópias aumenta, o número de impressoras também aumenta. Ou seja, conclusão, cópias com as outras duas são grandezas diretamente proporcionais. Porque quando cópias aumentam, as outras também aumentam. Se acontece isso, se elas são diretamente proporcionais, você vai simplesmente pôr o valor de cima sobre o de baixo aqui no outro lado. Ou seja, impressoras vai ser 1 sobre 3, vezes, e aqui minutos também é diretamente proporcional, vai ser 30 sobre 20. Professor, peraí. Você fez análise da grandeza cópias com as outras duas. E você falou que quando aquela lá aumenta, as duas aumentam. Até eu entendi, professor. Mas o que você fez aqui agora? Na verdade, eu só observei que elas são diretamente proporcionais. Então, é o valor de cima sobre o valor de baixo. Olha aqui, ó. É o valor de cima sobre o valor de baixo. Professor, mas e se for inversamente proporcional? Como que fica daí? Se por acaso uma delas fosse inversamente proporcional, tu faria o contrário. Faria o de baixo sobre o de cima. Ficaria, por exemplo, 3 sobre 1. Essa é a única diferença. Tá? Ficaria 3 sobre 1 daí, se fosse inversamente proporcional. Mas como todas elas
são diretamente proporcionais, eu faço, então, o valor de cima sobre o de baixo. Está aqui. O valor de cima sobre o de baixo. Está aqui, ó. E nós montamos, então, a nossa conta que vai dar o resultado. Ah, professor, acho que entendi. Mas e daí? Como que eu termino a conta agora? Bom, olha só. Não é uma multiplicação de frações? Vocês acabaram de ver isso no comecinho da manhã de hoje. No comecinho da manhã, não, da nossa aula, foi às 10 horas já, né? Como que multiplica frações? Os de cima e os de baixo. Você pode fazer isso. Ah, você pode também simplificar esses zeros, tá? Olha só. 1 vezes 3. 3. 3 vezes 2. 6. Então, essa conta aqui é a mesma coisa aqui. 120 sobre x igual a 3 sextos. Pode simplificar? Pode. Vamos simplificar? 3 sobre 6. Simplificando. Dividindo por 3 em cima e embaixo. Vai ficar como isso aqui? 1/2. Simplificando, vai ficar isso. Ou resumindo, quer ver? Olha só, olha que legal na multiplicação de frações. Eu posso cortar esse 3 com esse, tá vendo? Ó? Que loucura! Vai ficar 1 sobre 2. Tá aqui, ó. Legal, né? Para terminar, para encontrar o valor de x, você vai multiplicar cruzado, porque é uma igualdade de duas frações. Você pode multiplicar cruzado. 1 vezes x, x. 120 vezes 2, 240. Portanto, a quantidade de cópias de 3 impressoras em 20 minutos vai ser de 240 cópias. Então, esses são os passos para resolver uma regra de 3 composta. Ok? Eu espero que vocês tenham revisado, entendido, né? Nós vamos prosseguir. Temos pouco tempo ainda. Ok? Vou para a álgebra básica. Álgebra básica. Agora sim, ó. Agora nós estamos começando a ver conteúdos legais já. Mas perceberam que não é lá o bicho. Se você aprender os passos, claro que você agora vai precisar praticar eles, né? Eu vou só fazer a revisão. Depois você tem que praticar eles. Você vai começar até a achar fácil a questão, porque todas elas são do mesmo procedimento. É tudo os mesmos passos. Então você acaba achando fácil, depois de um tempo, essas questões. De tanto que você vai fazer, até achar fácil. E é aí que os alunos se dão bem no vestibular. Né? Vamos lá. Álgebra básica. Álgebra básica. Na verdade, eu trouxe esse título, na verdade não precisava ter trazido ele, porque ele vai se encaixar depois junto com equação no primeiro grau, tá? Mas eu só quis trazer ele porque muitas pessoas, elas ouvem a palavrinha álgebra, geometria, né? E não sabem o que se trata, né? Na verdade, álgebra simplesmente é você utilizar letras para representar valores desconhecidos. Simplesmente isso, tá? Eu vou dar um exemplo. No 7º ano, quando começa a aprender a álgebra, no 7º ano, você fala assim, ó, que número que somado com 2 vai dar 15? Eu vou repetir. Que número que somado com 2 vai dar 15? Então, você percebeu que eu tenho um número desconhecido aí. E você pode representar esse número desconhecido pela letra x, por exemplo. Então, x somado com 2 tem que dar 15. Então, você pode transformar um problema que você não conhece um valor usando letras. Isso é álgebra. Isso é álgebra. Quando você usa um valor desconhecido, você usa uma letra para representar aquilo. Vamos escrever isso? Vamos escrever isso. Na álgebra, usamos símbolos ou letras para representar
números desconhecidos. Certo? Isso é álgebra. Usar letras ou símbolos, né, para representar números desconhecidos. Joia. Professor, exemplos disso. Exemplos. O dobro de um número mais 7. O dobro de um número mais 7. Eu falei que número que é esse? Não. Vamos chamar uma letra aí para representar isso? Vamos chamar de X. Olha só aqui, né? Olha só, eu saí eu fui fora da caixa. Unbox, viu? Meu inglês tá bom, né? Ó, unbox list. Viu? Eu usei unbox na minha aula. Fora da caixa. É fora da caixa? Acho que é fora da caixa, né? Eu acho que é. Bem mal mesmo, né? Ó, fora da caixa. Eu vou... Unbox. Só para avisar, na minha aula é muito comum, tá? Eu usar termos em inglês, porque eu acabo confundindo as línguas, né? Por causa das minhas várias fluências aí, né? Inclusive, eu sei falar muito bem em árabe, tá? Outro momento eu falo sobre isso, ok? Vamos lá. O dobro de um número, 2 vezes esse número, chamei de x, mais 7. Pronto. Isso é álgebra. Isso é álgebra, né? O dobro de um número mais 7. Perceba que ali eu não tenho como calcular o valor de x. Sabe por quê? O nome disso aqui, ó, é expressão algébrica. Isso aqui não é uma equação algébrica. Tem uma diferença entre essas duas coisas. Eu faço questão de falar disso agora. Isso aqui, muitos nos esquecem disso. Pessoal, olha só. Isso aqui não tenho como calcular o valor de x. Porque não é uma equação. Isso aqui é apenas uma expressão algébrica. Vamos escrever aqui, ó. Isso aqui é uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica, ok? Porque não tem o símbolo de igual. É uma expressão algébrica. É apenas um valor. É um valor. Eu não posso calcular ele. Agora nós vamos ver, então, o que é uma equação algébrica. É por isso que, na verdade, eu coloquei esse conteúdo álgebra básica, para falar sobre a diferença entre expressão algébrica e equação algébrica. Um outro exemplo agora, exemplo 2. Exemplo 2. Por exemplo, o triplo de um número. O triplo de um número que, somado com 2, resulta em 11. O triplo de um número que, somado com 2, resulta em 11. Como nós vamos escrever essa frase usando álgebra? Bom, o triplo de um número, 3 vezes o número x. Não sei que número que é. Somado com 2, resulta, vai ser igual a 11. Isso aqui, apareceu o símbolozinho de igual. E nesse caso, quando aparece o símbolozinho de igual, nós dizemos então que isso aqui se torna uma equação algébrica. Isso aqui é uma equação algébrica. Tem diferença entre essas duas coisas, tá? Equação algébrica. Equação algébrica. Por que existe diferença entre essas duas? Basicamente, porque
Na expressão algébrica, olha só, na expressão algébrica, você não tem como, o valor de x não é único. Eu não tenho como calcular um único valor para x, por exemplo. Já na equação algébrica, eu muitas vezes posso calcular o valor de x. Tá? Então, e isso inclusive me faz dar nomes diferentes para o x. Aqui, já que o x não tem um único valor, não sei qual o valor de x, nesse caso aqui, nós chamamos a letra x de variável. Nesse caso aqui, x é uma variável. Porque vai variar, né? Ó, a palavra de estudo, né? Óbvio, né, professor? Lá nesse caso aqui, x é variável porque não tem um valor específico. Já nesse caso aqui, na equação, já quando eu posso encontrar o valor de x, x se chama, x é uma incógnita. Tem diferença entre as duas coisas. Variável é uma coisa, incógnita é outra. Variável é quando você não tem um valor fixo para ela. Já incógnita é quando tem um valor fixo. X vale quanto? X é uma incógnita, né? Beleza? Entender a diferença entre equações algébricas e expressões algébricas? Nesse momento, eu vou falar mais sobre equações algébricas. Em particular, eu vou falar especificamente da equação do primeiro grau, que é o próximo conteúdo ali. Equação do primeiro grau. Temos 20 minutos ainda. Vamos lá, dá tempo. Tô quase acabando, tá, galera? Tô quase acabando. Aguenta aí. Eu sinto com fome já, né? Eu também tô com fome, mas aguenta um pouquinho. Estamos quase acabando. Mais um pouquinho e vai dar certo. Seja forte. Seja forte. Equação do primeiro grau. Por abreviado aqui. Equação do primeiro grau. Então, equação do primeiro grau, a palavrinha equação é quando tem igualdade. Equality, né? Equação, igualdade. Ok? Tá percebendo que meu inglês está fluindo, né? Você está percebendo já. Equação, igualdade. Então, é uma igualdade. E por que, professor, é do primeiro grau? Porque nós vamos ter uma incógnita com o expoente 1. Esse caso aqui tem aqui, ó, 3x mais 2 igual a 11, é um exemplo de equação do primeiro grau. Por quê? Porque o expoente, não tem nenhum expoente em cima, ó. Não tem nenhum númerozinho aqui em cima. Então, o expoente vale 1. Logo, é uma equação do primeiro grau. Já, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma equação do segundo, terceiro, quarto, quinto grau aqui, nós teríamos, então, equações de segundo grau. A equação do segundo grau, famosa por ser resolvida com a fórmula de Bhaskara, né? Que é aprendida no 9º ano, por exemplo. Mas eu não vou trazer ela hoje, não dá tempo de falar sobre isso hoje. Nós ainda temos a equação do terceiro grau, quarto grau, equação de grau N. Legal, né? Legal. Olha só, então, equação do primeiro grau é uma equação em que nós temos o expoente da letra x igual a 1. Uma equação desse tipo, ax mais b igual a 0. Professor, tu falou que essa equação aqui, ó, era do primeiro grau, mas não tem 0 do outro lado. Porque, na verdade, se você subtrair o 11, dos dois lados, vai dar 0 aqui. O 11 vai para o outro lado subtraindo. Vou falar um pouquinho mais sobre isso agora, ok? Isso aqui é uma equação no primeiro grau. Como que nós fazemos para resolver equações do segundo grau? Você deve lembrar que o seu professor de matemática falou o seguinte: uma equação é como se fosse uma balança de pratos. Certo? Uma igualdade, mantém o equilíbrio. Se você tirar um peso de um lado, só de um lado, a balança vai desequilibrar.
Para que a balança mantenha o equilíbrio, você precisa tirar o peso dos dois lados. Aí ela volta a ficar equilibrada. Isso é o que nós fazemos para resolver equações. Você sempre vai trabalhar dos dois lados da igualdade de maneira igual. Como assim? Olha só. Como resolver? Então, vamos lá. Vamos resolver resolvendo a equação. Isso aqui, ó. 3x mais 2 igual a 11. Nós vamos resolver essa equação, ok? Vamos lá. 3x mais 2 igual a 11. Você não pode ter preguiça de escrever várias vezes a mesma coisa. E tem que ser muito organizado. Sempre, o segredo, na minha opinião, do aluno bom em matemática é porque, além de dedicado, ele é organizado. Você precisa pôr tudo conforme a sua posição, conforme o seu lugar. Algumas coisas podem trocar de lugar? Pode, mas toma cuidado. Precisa ser sempre organizado, ok? Preste atenção. Olha só. Eu quero encontrar o valor de x. Eu quero obter x igual a algum valor. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu quero deixar o x sozinho. A primeira coisa é, nós vamos ter que tirar esse 2 daqui. Primeiro, nós vamos tirar o número que está somando, tá? Como que eu faço isso? Olha só, a nossa balança, lembra da balança? Tudo que você faz de um lado, precisa fazer do outro também. Ou seja, se eu subtrair 2 de um lado, eu preciso tirar 2 do outro também. Eu queria tirar o 2, não queria? Então, se eu tiro 2 de um lado, eu tenho que tirar 2 do outro também. É a balança para manter a balança em equilíbrio. Vamos lá. Vai ficar o quê? 3x. Aqui, 2 menos 2. Abschneida. Né? Passa a faca, dá 0. Igual, ó, repete o igual. Né? Depois que vai sumir esse 2, tem que repetir o igual. Aqui do outro lado ficou 11 menos 2. 9. Eu preciso agora, eu quero deixar o x sozinho. Eu tenho que tirar esse 3 daqui. E o 3, ele está multiplicando, ó. O 3, ele está multiplicando a letra x. O 3 está multiplicando a letra x. Eu preciso tirar esse 3 dali. Para tirar esse 3 dali, eu vou dividir, que é a operação contrária da multiplicação, eu vou dividir por 3 dos dois lados. Ou seja, eu vou dividir por 3 do lado da esquerda, do membro da esquerda, e vou dividir por 3 no membro da direita. Certo? Olha só, simplificando. 3 com o 3 vai dar x igual a 9 sobre 3, 3. Portanto, o valor de x é 3. Os professores de matemática, em geral, eles abreviam essas continhas aqui. Eles fazem assim, quer ver? Ó? Eu faço isso, inclusive, também. Eu tenho 2 somando. Eu vou passar esse 2 para o outro lado, subtraindo. Sempre passa para o outro lado com a operação inversa. Sempre passa para o outro lado com a operação inversa. Então, ó, está somando, o 2 estava somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Foi consequência, né? Ó, consequência. O número 3 que está multiplicando, o número 3 passa para o outro lado dividindo. É consequência. Nós sempre passamos o número para o outro lado com a operação inversa. Então, é isso que nós usamos para resolver equações do primeiro grau. Ok? Basicamente isso. Tá? Passa para um lado, passa para o outro, sempre com a operação inversa. Para economizar tempo, vou para o próximo assunto, produtos notáveis. Produtos notáveis. Luiz, quantos minutos tem ainda? Tenho 10 minutos ainda? Ok. Produtos notáveis. Últimos 10 minutos, vamos lá. Produtos notáveis. Produtos notáveis, vocês aprendem lá no 8º ano. Isso aqui é um conteúdo do 8º ano, tá? Vocês aprendem, então... Bom, a palavrinha produto, na matemática, significa multiplicação. Notáveis é porque elas são importantes. São multiplicações
corriqueiras, comuns, né? São multiplicações que são muito utilizadas. Produtos notáveis. Quais são os 3 tipos de produtos notáveis mais cobrados, mais usados no ensino médio? Vou apresentar esses 3. Tem outros? Tem. Mas eu vou explicar os 3 principais, os primeiros que tem, né? Os gerais aí. O quadrado da soma, o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. São os 3 produtos notáveis mais cobrados, mais usados, são os primeiros que você aprende. Quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença. Professor, tu não falou que era um produto? Tu não falou que era um produto? Mas tu colocou só um valor ao quadrado? Mas é porque um número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Eu não trouxe potências hoje, galera, na revisão aqui. Claro que ela é muito importante, muito comum, porque não daria tempo. Para potências, eu demoro muito tempo para explicar potências, tá? Não se encaixaria, precisaria mais tempo para explicar todas as regras de potências, tá? Por isso, vou deixar essa aulinha de potências para um vídeo depois, tá bom? Ok, muito obrigado, tá bom? Obrigado, Carlos. Nós, então, olha só, nós temos 3 produtos notáveis e nós vamos agora lembrar como que você desenvolve eles. Tem 2 maneiras de fazer isso. Uma delas é você fazer o seguinte, ó, A mais B elevado ao quadrado. Isso aqui é A mais B vezes A mais B. A mais B vezes A mais B. Você faz o chuveirinho. A mais B vezes A mais B, você faz o chuveirinho. Ou então, você usa uma regrinha, que é a regrinha que eu ensino para o 9º ano, que é assim, ó. Quadrado da soma é o primeiro termo elevado ao quadrado, mais, tem um mais aqui no meio, ó, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais ainda o quadrado do segundo termo. Essa aqui é uma regrinha que eu ensino para os meus alunos, que é do quadrado da soma. Professor, mas eu nunca aprendi essa regrinha, eu não sei usar essa regrinha aqui. Não tem problema. Você pode fazer isso aqui, quer ver? Ó? Vou fazer aqui embaixo. Quadrado da soma. A mais B elevado ao quadrado. Isso aqui, o que é um número elevado ao quadrado? Isso aqui é A mais B vezes ele mesmo. A mais B. Ó, um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. A mais B vezes A mais B. Nós podemos fazer um chuveirinho. Lembra do chuveirinho? A propriedade distributiva? Você faz aqui, ó. A vezes A. Faz aqui embaixo, ó. Resposta. A ao quadrado. A vezes B. AB. B vezes A. BA. E B vezes B. B ao quadrado. Perceberam aqui que eu fiz todas as multiplicações da primeira soma vezes a segunda soma? Eu fiz o chuveirinho, a distribuição. Ficou A ao quadrado, tá aqui, ó. A ao quadrado é o mesmo. AB mais BA, professor, peraí. Um termo deu AB, o outro deu BA. É a mesma coisa, tá? A ordem da multiplicação não importa. Então, AB mais AB, 2AB. Mais o B ao quadrado. Tá aqui. Ou seja, essa regrinha aqui vai dar justamente o resultado da nossa propriedade distributiva. Do mesmo modo, qual que é a regrinha qual vai ser a resposta desse quadrado da diferença? O primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se você não souber, não tem problema, você pode fazer o chuveirinho A menos B vezes A menos B, vai dar isso aqui de resposta. E por fim, essa última multiplicação aqui, né, vai ter como regra o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. São os 3 produtos notáveis, ó, esse e esse, são os 3 produtos notáveis básicos aí, que são ensinados por primeiro para vocês, ok? Próximo assunto, fatoração. 5 minutos? Eu vou só citar então, porque não vai dar tempo. Eu vou só citar.
para depois você dar uma olhadinha. Qualquer coisa, eu faço videozinhos. Eu vou fazer um videozinho de potências para vocês. Vou fazer um videozinho de fatoração. Eu vou fazer um videozinho de polinômio e monômio. Pode ser? Para nós encerrarmos no tempo certo, né? Para não passar do horário, ok? Eu vou fazer 3 videozinhos, então, que eu vou falar sobre fatoração, potências e polinômio e monômio. Pode ser? Vocês aceitam? Não deu tempo, porque é toda a matemática do Fundamental 2 em uma manhã, né? Não deu tempo, mas tudo bem. Eu faço videozinhos e eu vou mandar, então, no grupo do cursinho pré-vestibular 2020. Pessoal, para terminar nossa aula de manhã, tá? Basicamente, o que eu fiz aqui foi explicar coisas básicas do Fundamental 2. Vocês perceberam isso. Muito que eu falei agora não era nada novo, vocês já viram isso aqui, mas isso aqui é muito importante você ter como, assim, muito bem claro isso. São coisas básicas que são muito cobradas em vestibular, tá? Você precisa dominar esses assuntos. Você precisa dominar. Qual é a minha sugestão agora? A minha sugestão agora é que vocês agora que revisaram, copiaram conteúdo, já conseguiram lembrar das coisas ou aprenderam as coisas, vocês agora vão praticar. Vocês vão agora lá no Google, diz assim, ó, equação do primeiro grau, exercícios de equação do primeiro grau. Você vai achar muitos exercícios. Resolvam. Procurem mais, assistam mais videoaulas. Estudem, não pode ficar parado. Se você ficar, depois eu vou estudar, depois eu vou fazer. Galera, não adianta. A sua dedicação é o que dá resultado. E os alunos dedicados é o que tem os melhores resultados. É os que são aprovados em vestibular. Então, basta você agora pegar essa revisão e começar a praticar, a resolver exercícios, assistir mais aulas. Pode pedir para mim, professor, você poderia explicar um pouco diferente tal conteúdo? Sem problema algum, eu posso explicar de novo, tá? Mas o importante é você praticar agora. Entendido? Outra coisa. Obrigado, professor Luiz, por ter ajudado hoje pela manhã, tá? A vir aqui ajudar a nossa aula. Obrigado a vocês por terem assistido a nossa aula. Eu fico muito feliz em poder revisar isso, tá? Eu fico muito feliz em poder revisar isso, porque é importante, e tenho certeza que nós, esse ano, vamos nos preparar muito bem para os vestibulares. Tenho certeza disso. O pessoal do cursinho desse ano está muito preparado, do Colégio Barbosa está muito preparado, está muito bem, e nós vamos com certeza alcançar os melhores resultados aí nesses vestibulares. Tenho certeza disso, ok? Então, basta vocês acompanharem a gente. Acompanhe a gente, participe do grupo, nós vamos ter mais cursos gratuitos, venha fazer as matrículas, estão abertas as matrículas do cursinho, tá bom? Esse ano tem um preço muito abaixo da média, conseguimos baixar um monte o preço, enfim, venha assim, obrigado, Sofia. Obrigado, assim, eu me esforço bastante, os alunos sabem disso, né? Eu não estou, basicamente, interessado em ego, eu estou interessado na aprovação dos alunos, tá? É isso que me interessa. Eu vim vestido assim, mas é só por questão de bobagem mesmo, mas eu sou muito simples, eu gosto muito de contato dos alunos, eu gosto muito de ajudar os alunos, tá? É por isso que eu estou no cursinho, é por isso que eu estou no colégio, porque eu quero tirar dúvidas de vocês. Eu espero que vocês aproveitem isso. Podem sempre ter contato comigo, sempre que quiserem, ok? E também nós vamos ainda estudar muito para o vestibular.